aqui com a gente também. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um giro nas notícias do dia, fica por aí, a gente comenta um pouquinho sobre política nacional também, tá bom? Vamos lá, olha só, pessoal. Principais notícias desta quarta-feira, dia 25 de novembro. Pelo menos 41 pessoas, trabalhadores, morreram hoje num acidente entre as cidades de Itaguaí e Taquarituba, na região de Avaré, no interior de São Paulo. Eles estavam num ônibus fretado a caminho do trabalho, numa confecção de calças jeans. O ônibus bateu num caminhão. A maioria dos passageiros morreu no local do acidente. 10 pessoas estão internadas em estado grave nos hospitais da região. O Brasil ultrapassou 170 mil mortes pela Covid-19. O número de infectados ultrapassa 6 milhões de pessoas. E quem entrou para essa estatística é o ministro da Justiça, André Mendonça, que anunciou ontem ter testado positivo para a Covid. Mendonça é o 13º ministro de Jair Bolsonaro com o diagnóstico do novo coronavírus. Um relatório da Câmara dos Deputados revelou que o governo federal deixou paradas verbas destinadas ao combate da pandemia. Reportagem da Folha de São Paulo, publicada hoje, aponta que o governo Jair Bolsonaro deixou de investir a verba destinada para a contratação emergencial de médicos, para a reforma de hospitais e apoio à agricultura familiar. Isso só para citar alguns exemplos. No caso da contratação de médicos, dos 338 milhões disponíveis, foram gastos só 4,6%. Pois é. Uma comissão mista do Senado aprovou um requerimento para ouvir o ministro Eduardo Pazuello sobre o caso dos 7 milhões de testes que o governo Jair Bolsonaro comprou, mas não distribuiu. Os senadores querem saber por que o governo deixou esses testes perderem a validade num armazém do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E Eduardo Bolsonaro causou mais um incidente diplomático com a China, que respondeu com uma ameaça de retaliação comercial. O filho do presidente Jair Bolsonaro e presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados acusou a China de usar a tecnologia 5G para espionagem. Numa postagem no Twitter, na segunda-feira, Eduardo escreveu o seguinte: o Brasil apoia o projeto dos Estados Unidos para o 5G e se afasta da tecnologia da China. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo Donald Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. E daí, ontem à noite, a embaixada chinesa no Brasil respondeu, disse o seguinte: tais declarações infundadas não são condignas com o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Prestam-se a seguir os ditames dos Estados Unidos no uso abusivo do conceito de segurança nacional para caluniar a China e cercear as atividades de empresas chinesas. E daí cita alguns pontos, esse, por exemplo, 16. Instamos essas personalidades a deixar de seguir retórica da extrema-direita norte-americana, cessar as desinformações e a calúnia sobre a China e a amizade sino-brasileira e evitar ir longe demais no caminho equivocado. E daí mais um ponto, 17. Tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral, caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Pois é. Quem postou nas redes, na verdade, essa postagem, depois dessa manifestação da China, Eduardo Bolsonaro apagou as suas postagens no Twitter. E quem também postou nas redes sociais, depois se arrependeu e apagou a postagem, foi a mulher de Eduardo, Heloísa Bolsonaro. Ontem, ela foi perguntada se tinha vacinado a filha. E daí ela escreveu na sua conta do Instagram que o movimento anti-vacina, do qual o sogro Jair Bolsonaro e o marido fazem parte, era coisa de, abre aspas, retardado. No fim do dia, ela se desculpou. Daí ela disse assim, olha, errei ao emitir uma opinião sobre algo que eu não conheço, mas agora, mãe, eu olho para minha filha e só penso em protegê-la de todas as formas. Não sei sobre o movimento, sobre seus argumentos, e não é coisa de retardado, me desculpem. São apenas pessoas que pensam diferente de mim. Quando uso a palavra retardado, nada tem a ver com pessoas com deficiência intelectual. E, obviamente, não estava falando do vírus chinês. Agora a gente volta com Leandro Fortes.
Achei muito curioso nessa postagem da Heloísa Bolsonaro ela enfiar o vírus chinês de alguma forma ali, porque ficou até meio sem sentido, né? A questão é que ela, o marido, os cunhados e o sogro são retardados. Agora, a questão é que ela foi no ponto. Assim, a luta anti-vacina é uma coisa de retardados. Ela acertou no conceito e acertou no alvo. Ela estava se referindo inconscientemente ao marido, aos cunhados e ao sogro. E é toda essa entourage bolsonarista que inclui ministros, secretários, assessores e alguns milhões de brasileiros que seguem esse imbecil que está no Palácio do Planalto. São todos retardados. Obviamente, eu não estou falando da patologia de deficiência mental. São retardados no sentido coloquial da expressão, porque são imbecis completos que, no século XXI, mantêm uma narrativa, um discurso anticientífico ao ponto de negar a eficiência, a utilidade e a questão sanitária da vacinação, que é um triunfo civilizatório com mais de 100 anos. Então fazem todos parte de um bando de retardados. Essa mulher deve ter sofrido uma pressão dentro de casa, com o marido, com o sogro, enfim, com os idiotas todos que acertam, para voltar atrás, tiveram que montar esse texto maluco para ela dizer que não são retardados, né? e que ela não estava falando do vírus chinês. Assim, ela agiu, quando escreveu a primeira mensagem, como mãe. Né? Perguntava, você vai vacinar sua filha? Ela, claro, eu sou mãe. Quer dizer, a maternidade deu a ela uma racionalidade e uma integridade moral que ela não tem. Foi por isso que ela, de forma voluntariosa, colocou nas redes que, claro, essa coisa de antivacina é uma coisa de retardado. E ela está certíssima. E eu espero que eles discutam bastante isso agora nas reuniões de final do ano, quando uns estarão passando coronavírus para os outros, que essa me parece que é a prática familiar mais comum entre os Bolsonaro, e conversando sobre o fato de serem todos eles, e ela, inclusive, uns retardados que acham que ser antivacina faz parte de um movimento contra o vírus chinês. Sim. E que é um movimento de pessoas que pensam diferente, né? De fato. São retardados, né? Ô, Leandro, e esse incidente com a China, porque não foi a primeira vez que o deputado Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, faz esse tipo de ofensa, de ataque à China, e a China vai dando avisos, né? Mas ele coloca o Brasil numa situação bastante complicada. Olha só, a China, Thalita, faria um enorme favor para o Brasil, para a democracia brasileira, para a política brasileira, para o povo brasileiro, se cortasse relações diplomáticas e comerciais com o Brasil, né, retirasse os seus diplomatas daqui e, se possível, mandasse conselheiros para ajudar a esquerda brasileira a fazer a revolução socialista no Brasil, inclusive com dinheiro e armas. Seria um favor enorme da China se retirar da diplomacia e do comércio brasileiro para quebrar de vez esses empresários idiotas que apoiaram o Bolsonaro e continuam apoiando o bolsonarismo e destruir de vez a estrutura econômica que sustenta o bolsonarismo, que é basicamente o latifúndio e o agronegócio. Porque é uma situação tão surreal que o filho do presidente, que é deputado federal, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, fique postando essas coisas absolutamente irresponsáveis, sem sentido, feitas de forma boladas, estruturadas de forma criminosa, contra uma nação amiga que mantém uma relação comercial crucial para o desenvolvimento do país. Então, os chineses nos fariam um enorme favor se rompessem essas relações diplomáticas e comerciais e só voltassem para o país ou para ajudar na Revolução Socialista Brasileira ou somente depois que esses vermes que estão no Palácio do Planalto tiverem sido retirados da República. Porque se ficar só emitindo nota
e o Eduardo Bolsonaro covardemente retirando mensagem do Twitter, a gente vai continuar nesse ciclo do absurdo, né? Nesse ciclo completamente absurdo do ponto de vista diplomático e que não vai levar nenhuma das nações a lugar nenhum, nem o Brasil e nem a China. Só para finalizar, você acha que Pazuello indo ao Senado ser questionado sobre o vencimento desses testes, ele pode ser ali cercado de alguma forma? Isso pode ter alguma consequência ou não? Olha, esses fatos relativos ao Ministério da Saúde, essa não utilização dos recursos para o combate à pandemia, sobretudo para a contratação de médicos, e essa perda de validade, essa perda de vencimentos aí dos testes, né? Isso vai nos colocar numa situação que somente o impeachment poderia resolver, e o afastamento, porque isso é um crime de responsabilidade sem tamanho, Thalita. É dinheiro, milhões jogados no lixo, não são quaisquer milhões. São milhões que teriam que ser utilizados no combate da mais grave pandemia da história do mundo, que já matou 170 mil brasileiros. Mas o que mais está faltando para essa gente ser expulsa do Palácio do Planalto? Esse Eduardo Pazuello tinha que sair preso do Congresso Nacional. Ele tinha que ser algemado e sair preso do Congresso Nacional. Porque ele jogou dinheiro público, dinheiro para salvar vidas humanas, no lixo. E eles fizeram isso porque eles não querem fazer a testagem, para não aumentar o número de casos, né, no Brasil. Porque se fizer a testagem em massa, esse número de casos vai dobrar. E então eles não querem, eles estão matando as pessoas para maquiar estatísticas. Essa gente tem que ser presa. Pazuello tem que sair algemado do Congresso Nacional, Thalita. Os custos são enormes. Esses testes custaram mais de 300 milhões de reais e essa questão de contratação de médicos tinha uma verba de 380 milhões que foi usado 4%, 4,5%. Então, realmente, enfim, é gasto à toa e investimento sem ser feito. Leandro, muito obrigada pela participação. Um beijo grande para você. Até sexta-feira. Tá bom, um beijo grande.